Em 1997, alguns caçadores de tesouros através de sua tecnologia moderna tentavam encontrar algo em um grande navio ali presente entrando nas profundezas do oceano. Na verdade, o nome deste grande navio é Titanic. Titanic foi o maior navio do mundo inteiro, que afundou no meio do mar em 1912 às 2h15 na noite de 15 de abril, tirando a vida de milhares de pessoas. Segundo alguns especialistas, quando o Titanic foi submerso, um diamante muito precioso chamado Altura do Oceano também afundou com o Titanic. Hoje, depois de 84 anos, um caçador de tesouros com sua equipe procurava aquele diamante. Caçadores de tesouros encontram um cofre dentro do Titanic, que eles trazem para o navio. Ao abrir este cofre, eles encontram algumas notas mutiladas e algumas pinturas, mas não encontram aquele diamante. Quando essas pessoas limpam esta pintura, eles veem uma garota nela, que estava usando o mesmo diamante caro que procuravam. Esta pintura é encontrada dentro do Titanic e é exibida em todos os canais de notícias. Depois disso, vemos uma velhinha que assistia ao noticiário. Quando esta senhora vê esta pintura, ela liga para as pessoas que tiraram esta pintura do Titanic. A senhora pergunta ao capitão se vocês encontraram o coração do oceano, então o capitão diz que não, estamos procurando agora. O capitão diz que você sabe sobre esta pintura? Aí essa senhora diz que sim, porque aquele quadro é meu. Depois de ouvir a senhora, o capitão chama a senhora para o navio. O nome desta senhora é Rose Dawson. Chegando ao navio, esta senhora olha para sua pintura. O capitão mostra à senhora através de um modelo tridimensional como o Titanic afundou. Vendo o modelo tridimensional, a senhora diz que esse método é muito bom para contar, mas não aconteceu naquele dia. O capitão diz então o que aconteceu naquele dia, você pode nos dizer? Depois de ouvir o capitão, esta senhora conta a história daquele dia ao capitão. Depois disso, vemos uma cena de 84 anos atrás, aqui vemos Rose, que é muito jovem e bonita. Rose estava indo para a Inglaterra com a mãe e o noivo. A família de Rose era muito rica. Aqui vemos o Titanic, que era maior do que pensávamos. Por outro lado, vemos um menino chamado Jack, que jogava com seus amigos. Quem ganhasse o jogo ganharia um ingresso para entrar no Titanic. A sorte de Jack foi muito boa, então ele ganha esse ingresso e entra no Titanic. Agora o Titanic parte para sua jornada. O capitão do navio diz ao Titanic para correr a toda velocidade, após o que o Titanic avança rasgando as ondas do mar. Depois disso, vemos Rose, que está sentada muito triste. Na verdade, Rose queria viver livremente como as pessoas comuns, mas Rose era uma garota de uma casa rica, então ela tinha que viver dentro das regras feitas em sua casa. Rose foi presa no Titanic, porque sua mãe a estava levando à força para a América. Rose estava farta de sua vida, então ela sai da festa e foge daqui. Rose queria cometer suicídio, então ela vem para o topo do navio. Rose estava prestes a pular daqui. Quando Jack chega aqui, Jack diz que se você pular daqui, eu também terei que pular para te salvar. Se você pular, eu pularei também. A princípio, Rose não dá ouvidos a Jack, mas Jack aos poucos convence Rose. Depois disso, Rose não pula daqui e começa a voltar para o navio. Ao chegar ao navio, o pé de Rose escorrega e ela está prestes a cair, mas Jack rapidamente agarra a mão de Rose. Ele a puxa para cima com toda a sua força. Jack traz Rose para o navio. Ao ouvir os gritos de Rose, onde o noivo de Rose Clinton e os guardas vêm, Clinton sentiu que Jack estava coagindo Rose, então ele fica com raiva de Jack, mas Rose diz que a culpa é minha. Eu vim aqui para ver a hélice do navio, mas meu pé escorregou daqui e estou prestes a cair. Jack é um bom menino que salvou minha vida, ouvindo Rose. Clinton diz ao capitão do navio que Jack salvou a vida de Rose, então dê a Jack $20. Rose diz que ele salvou minha vida, então você vai dar a ela apenas $20? Minha vida vale tão pouco. Ouvindo Rose, Clinton diz a Jack que você gostaria de jantar conosco amanhã.
No dia seguinte, Rose conhece Jack e agradece por salvá-la, depois de conversar um pouco. Rose descobre que Jack é um artista, que vai a vários países e faz desenhos das pessoas de lá. Ambos estavam conversando aqui. Quando a mãe de Rose e alguns de seus amigos vêm aqui, Rose conta a todos que Jack a salvou. Todos falam com Jack, mas a mãe de Rose não fala com Jack, porque Jack é um menino pobre, que veio no Titanic com uma passagem de terceira classe. Aqui uma senhora pergunta a Jack, que hoje você vai jantar com Rose, então o que você virá vestindo? Nisso Jack diz, que eu irei como estou. Depois de ouvir Jack, esta senhora leva Jack com ela, esta senhora faz Jack usar um belo vestido, usando o qual Jack parece muito rico. A mãe de Rose insulta Jack durante o jantar, mas Jack responde lindamente. Depois do jantar, Jack escreve em um pequeno papel e liga para Rose para encontrá-lo às 9 da noite. Depois disso, quando Rose vem ao encontro de Jack, Jack traz Rose para sua festa. Essa festa era de gente de terceira, onde todos estavam curtindo muito juntos. Ninguém finge ser rico nesta festa. Os dois estão se divertindo muito na festa, Rose e Jack estão dançando juntos, quando um homem os vê. O homem conta ao noivo de Rose, Clinton, que viu Rose e Jack dançando juntos. Rose estava com Jack, então Clinton está furioso. A mãe de Rose chantageia Rose emocionalmente, para que ela não conheça Jack. Rose obedece à mãe. No dia seguinte, quando Jack vem ao encontro de Rose, Rose não fala com Jack e vai embora. Rose não tinha falado com Jack o dia todo hoje, é por isso que ela não se sente bem com nada. Na verdade, Rose havia se apaixonado por Jack. Rose não consegue se controlar e corre para Jack. Jack está no topo do navio. Quando Rose chega aqui, as duas ficam juntas no topo do navio. Essa cena é a cena mais bonita do filme. Rose beija Jack pela primeira vez aqui. Rose traz Jack para um quarto, Rose mostra a Jack o colar chamado Heart of the Ocean. Rose diz que só usará este colar, após o que Jack terá que fazer uma pintura dele. Jack também concorda com Rose e começa a fazer a pintura de Rose. É a mesma pintura que os caçadores de tesouros conseguiram. Depois de desenhar, Rose dá o colar para Jack guardar no cofre. Junto com o colar, Jack também coloca a pintura no cofre. Depois disso, Rose caminha com Jack até um local, onde alguns carrinhos eram guardados. Eles vêm aqui e conversam. Enquanto conversam, esses dois se aproximam e se tornam físicos. Agora os dois não queriam se separar um do outro. Rose diz que quer estar com Jack quando este navio parar. Após isso, vemos que o Titanic avançava a toda velocidade, mas só então os tripulantes do navio veem que há um enorme iceberg à sua frente. Vendo o iceberg, os tripulantes rapidamente tentam virar o navio para o outro lado, mas o Titanic era um navio muito grande, o Titanic colide com o iceberg ao virar. Com isso, o navio fica danificado e a água começa a encher dentro dele. O capitão pensa em consertar o navio, mas os engenheiros do navio dizem que vai demorar muito para consertá-lo, mas não temos tanto tempo, porque a água no navio está subindo muito rápido. Por outro lado, Jack e Rose vêm contar a todos que seu navio está danificado, mas há policiais na sala. Quando a polícia revista Jack, eles encontram o medalhão de Rose no bolso de Jack. Na verdade, Clinton manteve deliberadamente este medalhão no bolso de Jack por meio de um de seus homens, para que a polícia pudesse prender Jack por roubo. A polícia prendeu Jack e o trancou em um quarto. Por outro lado, o engenheiro do navio diz ao capitão que temos apenas 2-3 horas, após as quais o navio afundará completamente. Todos os presentes no navio ficam sabendo que seu Titanic está prestes a afundar, por isso, todos correm daqui para lá para salvar suas vidas. Havia muitos barcos no navio, nos quais 65 pessoas podiam vir, mas as pessoas de primeira classe sentavam nesses barcos e também apenas 10-15 pessoas. O capitão do navio havia dito que as primeiras crianças e mulheres do Titanic seriam trazidas para o segundo barco, para que pudessem ser salvas primeiro.
A mãe de Rose diz a Rose para se sentar no barco, mas Rose estava apaixonada por Jack, e não queria perdê-lo, então ela foge e entra no navio novamente. Ela começa a procurar por Jack. Finalmente, Rose encontra Jack, mas Jack está algemado. Rose procura a chave para as algemas, mas não encontra a chave. Rose encontra um machado, então Rose quebra as algemas de Jack com um machado. Essas pessoas saem rapidamente. Aqui todos queriam salvar suas vidas. Jack encontra um lugar em um barco aqui, então ele pede a Rose para sentar nele. Mas Rose diz que não vai embora sem ele. Mas só que Clinton vem e diz: "Você vai, porque eu e Jack estamos vindo em outro barco." Depois de ouvir Clinton, Rose começa a sair daqui, mas Rose não concorda e ela pula de volta no Titanic. Rose conhece Jack, então Jack pergunta por que você voltou. Rose diz que não irá embora sem ele, dizendo que Rose começa a beijar Jack. Aqui Clinton estava assistindo tudo isso. Clinton com raiva atira em Jack, mas Jack e Rose fogem daqui. Os dois vêm para baixo do navio, onde a água estava enchendo. Muitos lugares a água estava completamente cheia. Depois disso, Jake e Rose vão subir ao topo do navio juntos. Pessoas no navio estavam morrendo ao cair naquela água fria, pois a água do mar estava muito fria, e aos poucos o Titanic se parte em dois pedaços. Uma parte do Titanic afunda na água e a outra parte também afunda lentamente na água. Todos que caíam na água estavam morrendo, porque a água estava muito fria. Jack encontra uma porta de madeira, que comporta apenas uma pessoa. Então Jack rapidamente coloca Rose nisso. Dois barcos são evacuados colocando mais pessoas no barco, no qual havia espaço. O barco vazio vai salvar as pessoas restantes. Essas pessoas veem muitos cadáveres aqui. Por outro lado, vemos Jack, cujo estado piorava devido ao frio. Jack diz a Rose que o barco de resgate virá aqui, após o qual nós dois seremos salvos daqui. Barcos de resgate estavam procurando pelos sobreviventes. Quando Rose vê a equipe de resgate, ela acorda Jack e diz: "Levante-se, a equipe de resgate veio nos salvar." Mas Jack não ouve Rose. Por que ficar na água fria por muito tempo? Jack morre bem aqui. Rose está profundamente triste com a morte de Jack. Rose também pensa em morrer aqui, mas então ela lembra que Jack havia prometido a ela que Rose teria que sair viva. Para cumprir a promessa que fez a Jack, Rose chama a equipe de resgate, mas devido ao frio, Rose não consegue emitir nenhum som. A equipe de resgate começa a sair, mas Rose pega um apito de um cadáver e começa a assobiar alto. Ao ouvir o som, a equipe de resgate chega e salva Rose. Na manhã seguinte, todos são enviados para outro barco, onde Clinton procura Rose, mas Rose se esconde de Clinton. Quando Rose verifica seu bolso, ela encontra o mesmo colar chamado Heart of the Ocean. Rose não conta a ninguém sobre este colar. Os olhos de todos estão em lágrimas depois de ouvir a história de Rose. Rose ainda tinha o colar. Eles estavam procurando. Rose joga aquele colar no mar. Assim que ela joga o colar no mar, Rose se lembra do dia do Titanic, quando ela estava com Jack, e ela estava dançando com ele. Com isso o filme termina aqui.